Se assim como essa velhinha bem simpática, você também adora uma fofoca, fique sabendo que Alguém que Você Conhece é a sua leitura ideal. Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e vou apresentar para vocês neste vídeo um livro que, gente, eu fiquei abismado durante essa leitura, porque eu nunca vi uma cama de gato tão, sabe? A Shari Lappin se superou aqui nessa história, hein? Estou falando do livro Alguém que Você Conhece. Pera aí, gente, deixa eu achar uma posição aqui que o refletor aqui não atrapalhe. Esse livro é um suspense com várias pitadas de drama familiar. Eu vou deixar o meu tablet aqui embaixo. Vocês já viram a capa, então, né? Qualquer coisa, depois eu mostro mais uma vez para vocês. Mas, gente, eu fiquei espantado, porque é uma fofocaiada nesse livro aqui, que eu só vi igual naqueles programas do Casos de Família. Nem sei se ele ainda existe, mas os barracos que você via lá é mais ou menos o que você vai encontrar aqui, nesse livro. Vamos para a história. Alguém que você conhece tem 3 famílias, uma solteira e uma dupla de detetives, como os protagonistas, como os personagens principais. Aqui a gente vai conhecer uma dona de casa, uma esposa e mãe chamada Olivia. Olivia Sharp. Ela é casada com um homem chamado Paul e possui um filho adolescente ali na casa dos 16, 17 anos, chamado Riley. Eles aparentemente são uma família perfeita que mora numa casa bem aconchegante, bem agradável, em uma vizinhança que teoricamente é uma ótima vizinhança, né? Com pessoas bem resolvidas, bem-sucedidas, famílias muito bem estruturadas e maravilhosas. Tem uma vizinha nova nessa... Na verdade, tem 2 vizinhos novos, 3, nessa vizinhança. O casal Pierce, que forma a família Pierce, e uma senhora viúva chamada Carmine. Além da família Sharp, que é a família da Olivia, desse casal, o casal Pierce, dessa senhora que mora sozinha, a Carmine, a gente também tem várias outras famílias, e dessas várias outras famílias, a principal é a família da Glinda. Eu não lembro agora o sobrenome dela, mas essa família é formada pela Glinda, pelo seu esposo, o Keith, e pelo filho deles, que também é adolescente, o Adam. Eles moram nessa vizinhança ali no subúrbio de Nova York. Eles moram ali, né? Todos eles se conhecem, menos os Percy, porque eles chegaram há pouco tempo. Estão casados há mais ou menos 1 ano e moram ali há mais ou menos 1 mês. E a Carmine, que também é nova ali na vizinhança. E que está tentando se entrosar, se integrar à comunidade. Aconteceu uma festa, não lembro agora na casa de quem, mas esse casal, os Percy, casal esse formado pelo Robert e pela Amanda, eles compareceram a essa festa, onde todos os vizinhos ali dos arredores estavam presentes, e o Robert, que é um camarada mais recluso, mais sossegado, mais na dele, estava ali acompanhado da sua esposa, a Amanda, que é uma mulher estonteante, lindíssima, assim, que tem um corpo escultural. E que faz questão de seduzir todo mundo que vê pela frente. Se ela ver um espanador, ela vai, né, mostrar seus dotes para aquele espanador. Brincadeira, tá? Mas se ela vê um outro homem hétero, né, porque é uma mulher que gosta de homens, que dê um pouquinho de atenção para ela, ela já se mostra toda, né? Já se exibe toda. E o Robert, aparentemente, não se incomoda com isso. É a esposa dele, né? Ela é dele. Mesmo que ela fique flertando com qualquer um que ela vê na frente. Mas acontece que essa mulher, a Amanda, num certo ponto do livro, na verdade, no comecinho do livro, ela, né, levando umas marteladas na cabeça. Alguém entra na casa onde ela está, numa cozinha, pega ela distraída, ela fica meio assustada num primeiro momento quando ela vê a pessoa, e essa pessoa, pim, né, dá mais pim-pim na cabeça dela. E ela morre. Só que não para por aí. Além de ser, né, desvivida, a Amanda vai ser colocada, o corpo da Amanda é colocado no porta-malas do carro dela, e o carro dela é levado por alguém, provavelmente o assassino ou a assassina, até um lago, ali nos arredores de onde ela estava, e o carro é despejado ali dentro do lago com o corpo da Amanda dentro do porta-malas. Aquele carro, depois de um tempo, vai ser descoberto por um pescador e ele vai chamar a polícia.
E nossos investigadores aqui da história, os detetives Webby e Moen, Webby é um homem e a Moen é uma mulher. Eles vão cuidar então desse caso, do assassinato dessa mulher, Amanda, que havia sido, mais ou menos uma semana atrás, havia sido avisado pelo esposo dela, o Robert, certo? Que estava desaparecida. Segundo o que ela disse para o marido, a Amanda teria saído numa viagem, que duraria só um final de semana, com uma amiga. Só que aí ela sumiu. Já faz uma semana que ela desapareceu e nada. O Robert foi até a delegacia, prestou, ali um BO para que fosse informado o sumiço da sua esposa. E uma semana depois, então, o corpo dela e o carro dela são encontrados nesse lago. E aí começa-se uma investigação feita pelo Webby e pela Moen para descobrir quem fez aquilo com ela. Quem matou ela e quem tentou, esconder, ocultar o crime e o cadáver. E é aí que vem todo aquele povo que eu apresentei no início do vídeo. Ah, e faltaram 2, tá? Faltaram a Becky e o Larry, que é um casal que também mora ali naqueles arredores, naquela vizinhança. Mas vamos lá, vamos por partes. Ainda no comecinho do livro, a gente vai descobrir que o Rayleigh, o filho adolescente da Olivia e do Paul, vai descobrir que ele desenvolveu uma paixão, um hobby bem incomum e bem perigoso também. Ele passou a invadir as casas dos vizinhos. Sempre que eles estão fora ou de madrugada, ele vai até a casa dos vizinhos, de alguns vizinhos, entra na casa, bisbilhota tudo que dá vontade, olha tudo que dá vontade. Inclusive, mexe nos computadores, porque o Rayleigh está treinando para ser um hacker. Mesmo sendo um garoto com tudo na vida e com um futuro brilhante pela frente, porque financeiramente seus pais são muito bem-sucedidos, ele resolveu inventar esse hobby. Vou entrar aqui na casa dos meus vizinhos, invasão de propriedade, e vamos ver, no que vai dar. Fofoqueiro esse garoto, porque ele quer saber os podres que os vizinhos escondem dentro de casa. Olha o que eu falei lá no começo do vídeo. Todo mundo aqui é fofoqueiro nesse livro, e você que adora uma fofoca também, vai amar essa história, tá? Por quê? O Rayleigh é fofoqueiro, vai entrar na casa das pessoas para saber o que tem dentro, e o que eles fazem às escondidas pelo computador. Ele vai hackear o computador das pessoas, das casas nas quais ele entra, para saber alguns segredos delas. 2 personagens aqui serão alguns dos que terão sua privacidade invadida. O Robert, esse marido da Amanda que morreu e que foi jogado no lago. E a Carmine, aquela vizinha viúva que mora sozinha, e que vai virar uma pedra no sapato de muita gente aqui. O Rayleigh vai entrar na casa desses 2 e de outros vizinhos também. E aí, quando a Olivia, a mãe dele, descobre... A Olivia eu considero como a protagonista do livro, porque apesar de ter vários pontos de vista diferentes, o dela é o que aparece mais. O dela, o da Becky e o do Robert. Acho que os 3 eu considero como os protagonistas. A Olivia, quando mexe no celular do filho, por acaso, porque ela foi tentar acordá-lo 2 horas da tarde e ele ainda estava dormindo ali, morrendo de sono. E aí ela vê uma notificação no celular dele e acaba xeretando ali, fofoqueira, tá? Todo mundo nesse livro é fofoqueiro. E aí ela vê uma mensagem de um amigo dele, o Mark, perguntando como é que foi a invasão, Como é que foi a última visitinha dele a uma casa, às escondidas, de um dos vizinhos. E aí ela descobre aquilo, ela olha para aquilo e pensa, peraí, meu filho está entrando na casa dos vizinhos às escondidas para xeretar a casa deles? Como assim? Por que esse garoto está fazendo isso? E aí ela acorda ele, confronta ele, conta para o marido também, O marido, o Paul, quando chega, descobre que o filho está fazendo isso, eles dão uma bronca nele e tal. E a Olivia fica muito preocupada pelo filho estar com esse tipo de atitude, esse tipo de prática. Ela, inclusive, fica muito culpada, porque ela não sabe se o filho roubou alguma coisa, ela não sabe se ele mexeu em algo que não devia, Já que ele confessa que ele, por exemplo, mandou alguns e-mails, zoando, pessoas, contatos das pessoas de quem ele xeretou a vida. Por exemplo, ele entrou na sua casa, conseguiu acessar, hackear o seu computador, usou o seu e-mail para mandar, por exemplo, um vai tomar no rabo. Um e-mail seu mandando o seu chefe ir tomar no rabo. Imagina, o prejuízo que ele vai dar para a pessoa que fez um negócio desse.
que vai ser a vítima de uma brincadeira dessas. Então ela tá muito culpada. E aí, sem que ninguém saiba, a Olivia vai redigir uma carta no computador, tá? Com uma letra ali de forma do computador, e vai com o Rayleigh até as casas que ele invadiu, que ele, né, entrou, e vai deixar aquela carta ali. Ela vai entregar uma carta para o Robert, esse marido cuja esposa foi assassinada, e para a Carmine, essa viúva, que quando descobre que a casa dela foi invadida e que o computador dela foi xeretado por um garoto, né, que não tem o que fazer na vida, ela vai ficar possessa e vai tentar descobrir de todas as formas quem foi que fez aquilo. Quem é esse garoto? E quem é essa mãe que está pedindo desculpas naquela carta? Ela vai bater de porta em porta em cada casa da vizinhança para avisar, olha, tem alguém aí na vizinhança invadindo casas. Talvez a sua tenha sido invadida também e você não sabe. E também, claro, né, além de alertar os vizinhos, ela também quer descobrir quem é a mãe e o jovem, né, aquele adolescente que fez aquilo. Enquanto tudo isso está acontecendo ali, a Olivia, o Paul e o Rayleigh estão passando por essa situação, e a Carmine e o Robert também, né, porque ele também fica bem preocupado e bem chateado, revoltado por ter a sua casa invadida, a sua privacidade invadida, e o Robert tem algo a esconder. Então, né, ele tá meio receoso. Será que esse garoto descobriu alguma coisa que não devia? A polícia bate então na porta do Robert, afinal de contas a esposa dele sumiu, querendo ali interrogá-lo, querendo saber mais informações, porque quando uma esposa desaparece ou é descoberto que ela foi assassinada, o marido é sempre o primeiro suspeito. Então o Wibby e a Moen vão até a casa do Robert para tanto olharem o cenário, o lugar onde ela morava, mas não foi na casa dela que aconteceu o crime, tá? Que ela levou aquelas marteladas. E para conhecer esse marido dela. Quando esses detetives vão até a casa do Robert, uma vizinha fofoqueira também, porque todo mundo aqui nesse livro é fofoqueiro. Já falei isso? A Becky, a esposa do Larry, ela observa e vê, e a polícia tá na casa do Robert. Aconteceu alguma coisa. E logo a notícia da morte da Amanda sai nos jornais. Todo mundo já sabia que ela havia sumido. Só que agora todo mundo vai saber também que ela morreu. Que ela foi assassinada. Então todo mundo vai querer saber, porque todo mundo aqui é fofoqueiro, né? O que aconteceu? Quem foi que cometeu esse crime bárbaro? E a Becky vai ficar muito receosa que o assassino seja o Robert. E agora eu que vou fazer uma fofoca aqui nesse vídeo, eu que vou contar pra você o porquê. Porque a Becky estava traindo o esposo, né, dela, o Larry, com o Robert. Ela estava tendo um caso com o Robert. E aí vem mais algumas fofocas. A Becky estava tendo um caso com o Robert, né? O Robert, que é casado com a Amanda, a mulher que morreu. E a Amanda estava tendo um caso com o Larry, que é o marido da Becky, que está tendo um caso com o Robert, que é o marido da Amanda, a falecida. E mais pra frente no livro a gente vai descobrir que não para por aí não. Tem um outro marido aqui que também está tendo um caso, que também estava tendo um caso com a Amanda. Ou seja, a Amanda estava chifrando o marido com 2 homens ao mesmo tempo. E além dessa personagem da Amanda, que estava, né, que tinha esse segredo, estava em relações, né, promíscuas com outros 2 homens ao mesmo tempo, em que estava casada com o Robert, e o Robert estava traindo ela com a Becky, que é a esposa de um dos caras com quem a Amanda estava traindo o marido, tem uma outra personagem aqui, uma outra dona de casa dessas famílias aqui, já citei o nome dela, que também está escondendo um segredo muito, bombástico. Tanto ela quanto outro personagem aqui também, né? Que também fez algo e também está escondendo um segredo muito bombástico. Ah, e tem um terceiro personagem aqui também. É uma coisa surreal, tá? Que vizinhança problemática. Graças a Deus que eu não moro lá. Porque é um traindo o outro. É um se intrometendo na vida do outro, todo mundo tem um segredo e sempre uma coisa bem cabeluda, né? E, gente, olha, é uma trama digna de Casos de Família. Imagina todo o elenco desse livro lá, sentado no palco do Casos de Família, um atacando o outro, um fazendo barraco com o outro, um arrancando o cabelo do outro. É mais ou menos assim a história desse livro. E em meio a tantos chifres, certo? Em tanta traição, em tanto fulano que tá traindo Beltrano, que também tá traindo fulano e ciclano que tá pensando, mas... né? Olha, é tanta coisa, é uma coisa tão mirabolante, tão
sabe? Que o crime do livro acaba ficando em segundo plano. Ele tá ali, a investigação está acontecendo, mas é tanto barraco, é tanto chifre trocado que você se surpreende mais com quem tá traindo quem do que com a investigação em si. Tem algumas reviravoltas ao longo do livro, tem um assassino, né, nessa história, ou assassina, que a gente só vai descobrir bem no final quem é. Inclusive, teremos mais uma vítima no meio dessa história aí, tá? Não vai ser só a Amanda que vai nesse livro, não. E aí, quando eu terminei o livro, eu vou confessar pra vocês que eu não sabia se eu havia gostado ou não dessa leitura. E ainda estou em dúvida, porque é tanta fofoca, é tanta traição pra todo lado, e é uma embolação, um embrólio tão, sabe? Que eu não sei. Eu não sei definir se a história é boa, porque pareceu muito confuso tudo o que aconteceu aqui, sabe? E no final, assim, de certo modo, é um pouquinho, tá? Não é uma coisa assim, meu pai, não acredito. Mas foi um pouquinho surpreendente no final descobrir quem cometeu o quê. Apesar de que a pessoa que cometeu, eu já suspeitava. Eu já imaginava que fosse aquela pessoa. Já sabia mais ou menos que, né? Mas tem uma outra pessoa que foi o alvo principal, digamos assim, da investigação. E depois aparece uma outra pessoa que acaba sendo revelado que essa outra pessoa fez uma coisa também muito, né, cabeluda. Então eu fiquei na dúvida, né, antes da revelação final acontecer. Mas no final das contas era quem eu tinha como um suspeito maior. Mas por causa das atitudes do personagem. Eu pensei, tá, ele tá agindo dessa forma, ele ou ela, tá, tô tentando despistar vocês. Essa pessoa está agindo dessa forma, então essa pessoa fez alguma coisa. O que essa pessoa poderia ter feito, né? E aí, no final das contas, eu ainda não sei. Não sei cravar se eu gostei ou não desse livro, tá? Eu dei nota 3, porque de certo modo o livro me envolveu, me prendeu. Eu li o livro até o final, querendo, né, saber o que viria depois de cada capítulo. Mas eu não consigo dizer se o livro foi realmente bom. Assim, foi bom, mas foi um bom um pouquinho amargo. No sentido assim de que tem livros melhores, tá? Se por acaso você já tem um exemplar de alguém que você conhece aí na sua casa ou no seu aplicativo Kindle, ou no seu, né, no seu aparelho Kindle, leia, tá? Principalmente se você gosta de dramas familiares, onde tem muito, assim, muito barraco. Mas eu não sei se eu indicaria esse livro, né, por aí, porque eu fiquei com a sensação de que a autora botou coisa demais aqui e ficou tudo muito embolado, né, literalmente. Mas, né, fica aí essa leitura da Shari Lapena. É o terceiro livro dela que eu leio desde que eu comecei o Livro na Veia. E eu gostei de O Último Jantar, gostei de Uma Estranha em Casa, eu acho que é esse o título, que foi o livro dela mais recente que eu tinha lido, antes desse daqui. Mas esse daqui, eu acho que ficou, sei lá, eu acho que ela poderia ter enxugado algumas coisas, tirado algumas coisas da história. Ficou uma coisa assim muito, sabe, uma bagunça, digamos assim. Uma bagunça organizada, né? Mas não deixa de ser uma bagunça. É tipo você comer arroz, feijão, macarrão, salada, farofa, maionese, né? Um torresmo, um frango frito, um hambúrguer, tudo junto, sabe? Seu prato vai ficar muito bonito. E aí você ainda por cima pega o garfo e a faca e mistura tudo, né? Pra poder comer. Foi mais ou menos assim, esse livro. Não que ele seja ruim, tanto que eu dei 3 estrelas, eu considerei ele com mais coisas positivas do que negativas, mas eu me senti um pouquinho, né, perdido, né? É muita coisa acontecendo, é muita gente chifrando todo mundo, sabe? E o mistério do livro, eu acho que faltou um pouquinho mais de substância nessa questão toda do crime, para deixar mesmo a investigação mais interessante. Eu acho que se ela tivesse colocado uma pista a mais aqui, outra coisinha a mais acolá, alguns elementos a mais na história do crime e não das traições dos personagens, né, entre si, eu acho que o livro teria sido um mistério ali, um suspense melhor. Mas é isso, essa foi a minha resenha do livro Alguém que Você Conhece. Alguém que você conhece e que ou está traindo ou está fofocando. De duas uma.
que são as coisas que os personagens dessa história mais fazem aqui, né? Ou também está escondendo algum segredo, né? Porque também tem isso. Todo mundo aqui trai alguém, ou traiu alguém, ou, assim, a relação ou a confiança. Ou está escondendo algum segredo, ou está falando da vida de alguém. Então é isso, né? Segredos, fofoca, um mistério e muitas traições é o que te espera nesse livro. Se você gostou de conhecê-lo, deixe o seu like aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal, porque resenhas de livros de mistério, suspense, dramas, uma ou outra ficção científica e terror também é o que não falta aqui no nosso canal. Se você já se inscreveu, já deixou o seu like e vai comprar esse ou qualquer outro livro ou produto lá na Amazon pelo meu link de afiliado que está na descrição desse vídeo, você vai me dar um apoio maravilhoso, tá? E eu te agradeço muito por isso. Te encontro no próximo vídeo. Um forte abraço e cuidado, hein? Cuidado porque pode ter algum vizinho fofocando sobre você por aí. Tchau, pessoal.